Boa tarde, gente. A gente está voltando com os vídeos, né? Devido à mudança que teve aqui no escritório, a gente acabou atrasando um pouco os vídeos. Mas nós voltamos, vocês podem ver até que existem caixas aqui atrás, a gente está ainda em processo de mudança, tem diversos livros aqui, mas não se incomodem com isso não. A gente vai tocar os vídeos assim, e eu acredito que na semana que vem tudo já ficará resolvido, tá? Então vamos lá. O vídeo de hoje vai tratar da construção do universo. O que é o universo? Na realidade a gente fala de ambientação. E ambientação é muito mais além do que ambiente. A ambientação, ela trata de tudo que diz respeito ao seu universo. Desde governo, desde religião, desde personagens, desde tempo, quando se passa a sua história. Isso tudo vai estar dentro da sua ambientação. Tá? Até agora, nós conseguimos definir a ideia e conseguimos definir o público-alvo. Ou seja, aos poucos, nós vamos delimitando a nossa história, para que a gente consiga ter ela toda mapeada, para quando nós começarmos a escrever, nós escrevermos de forma objetiva e concisa, tá? Sem se perder muito e escrever histórias infinitas que nunca acabam, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer para definir o seu universo é o tipo do mundo que você vai utilizar, né? A sua história, ela se passa no futuro, a sua história ela se passa no passado, a sua história ela está em outro mundo, um mundo de fantasia. Que tipo de mundo é o que a sua história está situada? Você já pensou nisso? Você tem que pensar a partir de agora, nesse momento. Não vamos agora nos prender a gênero, se é policial, se é fantasia, se é romance, se é terror ou se é ficção científica. Essa classificação de gênero e subgênero, gênero a gente já está tratando por definição, que é o gênero narrativo, né, que é usado na escrita. Essa definição de subgêneros e gêneros a gente vai deixar para depois, de acordo com a montagem, a estruturação da sua história, de acordo com a sua ideia, com o seu público-alvo, com a sua ambientação. Depois nós vamos definir se a sua história é uma ficção científica, cyberpunk, pós-cyberpunk, steampunk, se é uma fantasia épica, se é uma fantasia histórica, se é uma fantasia medieval, se é um romance, né? Depois a gente vai classificar. Nesse momento agora, a gente não vai fazer isso, né? A gente vai apenas definir o universo, que já é uma coisa muito grande, né? Vocês vão ter que pensar bastante, né? Mas vamos ao passo a passo agora, para que vocês comecem a construir seu universo, né? Primeira coisa voltando, o universo diz respeito a onde a sua história vai se passar. Por exemplo, vocês conhecem o universo do Tolkien, né? O Tolkien ele criou diversos personagens, ele criou um mundo, ele criou mapas, ele criou sociedade, ele criou tudo. Ou seja, todos nós, quando pensamos em elfos, em orcs e tudo mais, nós assimilamos, nós nos remetemos ao Tolkien, né? Porque ele criou tudo. Ele criou um mundo onde sua história é narrada, é contada. Então vocês também têm que fazer isso. Agora vocês vão me perguntar, mas a minha história não é uma fantasia, é um romance. Vocês têm que construir o seu universo, quer ver? Seu romance, ele tá em que tempo da história? Ele é na época de 45? Ele é na época atual? Ele é em que época? Se ele foi da época de 45, pós-segunda guerra mundial e tudo mais, você vai ter um universo situado em um pós-guerra, né, onde tinha um governo fascista, totalitário, e aí você vai construir toda a sua história baseada nisso. Ah, Josué, o meu romance é um romance atual. É um livro adolescente, um romance atual. Tá bom, o seu livro é um adolescente, um romance atual. Então vamos situar ele. Onde é que se passa a história? Passa aqui no Brasil? Se passa na Europa? Onde é que se passa? Então vocês têm que começar a definir em que momento sua história se passa e em que local ela se passa. Se é um mundo real, se é um mundo
de fantasia, em que local ela se passa. Você vai fazer isso agora. A primeira coisa que você vai fazer é isso. Bem, a segunda coisa é você definir o mundo. Vamos supor que você criou um mundo que é um mundo de fantasia. Que regras tem esse mundo? Como é que funciona esse mundo? Qual é o governo desse mundo? O que é que se pode fazer e o que não pode fazer nesse mundo? Por exemplo, vamos citar um mundo de fantasia onde as pessoas têm asas. Elas podem voar. Tem uma regra do seu mundo. As pessoas possuem asas e podem voar. Se você for fazer isso na Terra, não tem coerência, não tem concisão, não tem verossimilhança, porque pessoas não voam. Então seria um mundo fantasioso. Outra coisa é regra de física. Você no seu mundo pode dar saltos absurdos, enormes, como se estivesse na Lua, ou não pode? No seu mundo existem seres que são maiores que você, são mais pesados ou não? No seu mundo, como é a natureza do seu mundo? Tem grama? Tem árvore? Ou é um mundo pós-apocalíptico, um deserto? O seu mundo, é dominado por máquinas ou não é? O seu mundo tem muitas árvores ou todas foram exterminadas? Quais são as regras do seu mundo? Você pode respirar, você respira oxigênio? Ou você é um ser mutante que não respira mais oxigênio? Quais são as regras desse mundo? Você consegue mergulhar nas águas e respirar embaixo d'água? Quais são as regras do seu mundo? Você tem que definir as regras. Por exemplo, nós falamos de regras físicas e regras naturais, né? De ambiente, natureza e tudo mais. E regra de governo? Seu mundo ele tem um governo totalitário, autocrático, né? O que é muito comum em distopias. As pessoas andam todas com máscaras contra gás. Como é o seu universo? Que regra é utilizada? Você tem que definir isso. Então nós já falamos o tipo do mundo e as regras que seu mundo deve ter. Vai lá também para não se perder, tá? Bem, com base no tipo de mundo e nas regras, por exemplo, se você for criar um romance que você é árabe, você tem lá o mundo árabe, o tipo de mundo árabe, que tem uma sociedade que ela é totalmente influenciada pela religião e que as mulheres, por exemplo, usam burca. Então você nunca vai poder colocar lá uma mulher mulheres, né, não uma mulher, porque a protagonista assim pode ser anti-utópica, né? Mas mulheres sem burca. Você estaria indo contra uma regra de seu mundo, né? Foi só para exemplificar isso. Bem, agora que nós temos o tipo do mundo e as regras do mundo, nós temos que definir os seres que vão fazer parte desse mundo. Quais são as raças? Eu já citei agora há pouco. No seu mundo, de acordo com suas regras, se definiu o tipo de mundo, por exemplo, o mundo de fantasia, os seus seres, quais são os tipos de raças? Você vão ter elfos, vão ter orcos, vão ter dragões, vão ter cavaleiros medievais, vão ter bichos que falam, seres que falam, ou vão ter só um romance atual onde vão ter apenas pessoas que se relacionam só, que não tem crime, que não tem assassino, que não tem bandido. Quais são as raças, quais são os tipos de seres que possuem o seu mundo? Você tem que definir isso também. Isso também faz parte do seu universo, tá? E aí você vai levar em consideração o seguinte: é um mundo com guerra ou não é um mundo com guerra? É um mundo pacífico ou não é um mundo pacífico? É um mundo de intolerância, é um mundo de violência, é um mundo de raiva? Então, com base nisso, você vai criar os seus seres, né, as suas raças lá. Se você for levar uma analogia com a fantasia, você tem elfos, você tem orcs, você tem humanos. Se você for levar em fantasia de mitologia, você tem deuses, você tem animais mitológicos. Se você for levar em termos de vampiro e anjos, você tem anjos, tem vampiros, tem lobisomens. Esses são os seres. Esses são os tipos de seres, de raças que vão conter o seu universo. Você também tem que definir isso. Então, recapitulando, nós já temos o tipo do mundo que você tem que definir.
nós temos as regras do mundo, né? As regras do ambiente, podem ser físicas, naturais, tipos de governo. Nós temos as raças, né? Que vão conter nesse mundo. E agora nós vamos fazer uma coisa muito importante, a sociedade. Como será a sociedade desse mundo? Ela é uma sociedade baseada em classes, uma sociedade onde tem pessoas que estão em cima da pirâmide, pessoas que estão embaixo da pirâmide, pessoas que são opressoras e pessoas que são trabalhadoras oprimidas embaixo. Como será a sua sociedade? Ela será baseada em religião? Que tipo de religião vai ter? Né? Ou ela não terá religião? Ela vai ser uma sociedade completamente sem religião, né? Ou ela vai ser uma sociedade agnóstica? Ou ela vai ser uma sociedade científica, né? Que tipo de sociedade você terá? Nós temos exemplos de vários livros que têm diversos tipos de sociedade, diversos tipos de castas que compõem a história. Você não precisa ter uma só, né? Você tem que definir a sociedade em si com essas divisões de classes, essa divisão de castas. Você que tem que definir isso, não é? Como eu citei, o governo. Como é que vai ser o governo dessa sociedade? O governo ele vai determinar tudo que gere o seu mundo, ou o governo não vai interferir em nada? O governo vai ser totalitário ou não? Ou vai ser anarquista ou não? Né? Então, você tem que definir o seu mundo. Então vamos lá, vamos recapitulando para não ficar muito extenso. Vocês veem que o universo é uma coisa muito importante e demanda muita coisa, tá? Vou recapitular para vocês. Nós temos o tipo do mundo, tá? As regras do mundo. Temos as raças que compõem, que estão presentes, que vivem nesse mundo. E nós temos a sociedade, né? Desse mundo. Que tem uma sociedade baseada em castas, uma sociedade que não tem... É uma sociedade que não tem classes, é todo mundo igual. Que tipo de religião tem? Qual é o governo? E tudo mais. Tudo já foi falado. Pega isso tudo agora, escreve tudo no papel, define tudo e depois você vai tentar desenhar o seu mundo. É um mundo novo? É um mundo de fantasia? Esse mundo existe? Se esse mundo não existe, você vai ter que criar um mapa para você se situar. Muitos livros de fantasia, as pessoas criam os mapas e determinam os tipos de raças em cada região do mapa. Você pode fazer isso. Se seu livro tiver, por exemplo, guerra entre raças, entre seres, né? Você pode botar em cada região seres distintos, ou pode botar em cada região seres humanos com crenças diferentes, com culturas diferentes, como você tem diversos livros aí que fazem isso, né? Temos o Game of Thrones, que tem muito isso, né? São várias regiões com seres humanos com crenças diferentes e também seres mitológicos e tudo mais também diferentes, né? Bem, depois que você faz esboçar seu mapa e colocar no seu mapa onde ficam as raças e tudo mais, você vai estar criando uma ficha do seu mundo, tá? E vai delimitar exatamente o que vai conter nele. Então, na sua cabeça, você fechando os olhos, você vai ter que imaginar quem está lá, onde é que fica. Uma coisa muito importante. Se eu falo de mãe de fantasia, mas isso se aplica a romances que são no mundo real, na Terra, né? Então, o seu romance, por exemplo, ele é no Brasil, no interior. Então, qual é o nome da cidade? Ela existe? Essa cidade você vai criar, mesmo estando seguindo as regras do mundo real? E aí você já vai ser levado àquela questão anterior da regra. É uma cidade do interior de São Paulo, por exemplo, mas que não existe. Você criou uma cidade fictícia no interior de São Paulo, mas é no interior de São Paulo. Então ela tem a cultura de São Paulo, ela tem o sotaque de São Paulo, ela tem os tipos de influência de religião de São Paulo, ela tem o tipo de governo de São Paulo, né? Então você vai também pegar e vai desenhar esse mapinha dessa cidade, mesmo sendo o interior de São Paulo, e vai definir todas essas coisas, né? Isso tudo você vai ambientar a sua história. Com base nisso tudo é que você vai conseguir, nós vamos conseguir desenvolver personagens, vamos conseguir descrever ambientes, descrever cenas. Então a construção do universo é importantíssima, tá? Então vamos recapitular aqui que ficou grande, né?
nós temos, primeiro, você vai definir o tipo do mundo, depois quais são as regras desse mundo, depois quais são as raças que vivem nesse mundo, quais são os seres que vivem nesse mundo, né? Qual é a sociedade desse mundo, que tipo de governo, de religião, a estrutura da sociedade desse mundo como é, né? Depois você vai verificar esse mundo é um mundo de fantasia, é um mundo real, onde é que se passa. Você vai desenhar um mapinha desse mundo, mesmo que seja em mundo real. Desenhar, não precisa ser desenhista, você pode fazer círculos quadrados e definir quem está naquele quadrado, quem está naquele círculo, para delimitarmos as classes, ou os seres, ou as raças que vão fazer parte desse mundo, tá? E sempre, gente, dando nome aos lugares. Se seu é um mundo de fantasia, como é o nome do mundo? Se cada região do seu mundo tem uma raça, como é o nome do mundo, como é o nome da região, desculpe, como é o nome da região, como é o nome da raça. Não vamos chegar aos personagens ainda, não. Aqui é ambientação, universo, tá? Nós vamos falar em termos de nome de cidades, nome de mundos, nome de regiões, nome de raças, né? Tipo de governo, religião que vai imperar nesse universo, é sobre isso, tá bom? É muita coisa, eu sei, vocês vão ter bastante tempo para digerir e, claro, nós vamos ter nosso coaching que nós vamos desmiuçar tudo isso. Mas, antes de fazermos os coachings, vocês têm que ver o vídeo e pesquisar sobre o que eu estou dizendo e analisar o que eu estou falando, né? Vocês têm que entender o que eu digo. Se possível, ver o vídeo 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Até que você consiga assimilar o que eu estou tentando falar para vocês. Você consiga fechar os olhos e imaginar tudo que eu falei. E criar tudo. Fazer as dinâmicas, os exercícios como eu estou falando. Isso é muito importante porque no início da academia eu estou sendo meio flexível, estou ajudando vocês a criar as coisas, criar muitas ideias com vocês, né, definir público-alvo e tudo mais, mas vocês vão ter que criar essa dinâmica em vocês, né? E quando acabar a academia, vocês vão ter uma pessoa fazendo isso para vocês têm que fazer, tá? Então eu vou começar a ficar um pouco mais rígido nessas coisas, eu não vou começar a partir de agora que vai ficando mais denso, né, academia, já vai tendo diversos elementos, eu vou começar a ser mais rígido, tá? Então, tenta fazer sozinho 1, 2, 3, 4, 5 vezes, para quando chegar no coaching, a gente já tem muita coisa pronta, tá bom? Então, faz isso, cria essa ficha do seu universo, tá? Ficha do seu universo, você vai escrever qual é o tipo do meu mundo, qual é o mundo da minha história, qual é o tipo do mundo, você vai escrever isso, né? Com base nas explicações que eu dei. Quais são as regras desse mundo? Você vai escrever isso também nessa ficha do seu universo. Quais são as raças que vivem nesse mundo? Né? Qual é a sociedade desse mundo? Qual é o tipo de governo? Qual é a religião? Você vai escrever isso também. Né? Quais são os nomes? Qual é o nome do mundo? Qual é o nome da região? Qual é o nome da cidade? Desenham ela. Né? Essa é a lição. Agora é para vocês fazerem para nosso próximo coaching, tá bom? O vídeo ficou extenso porque o universo é uma coisa importantíssima no nosso livro, tá? Então vamos lá, mãos à massa e nós nos vemos no coaching. Um grande abraço.